Estamos de volta com mais um programa História Atual. O Outubro Rosa já terminou. Porém, a preocupação, a atenção com a prevenção ao câncer de mama não termina por aí. Você já leu, já se informou, já procurou saber como deve ser a prevenção ao problema enfrentado pelas mulheres, também pelos homens, mas numa escala menor. Não saia daí. Em instantes, nós iremos conversar sobre câncer de mama. E você precisa ter informações sobre isso. No programa de hoje, nós iremos conversar com a mastologista doutora Carolina Diógenes sobre o câncer de mama e os desafios da medicina, além do avanço da tecnologia no tratamento e a realidade do Brasil em relação às políticas públicas voltadas para a doença. Doutora Carolina Diógenes é graduada em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2002, com residência em cirurgia geral pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, CESAP, em 2008, e residência em mastologia pela Escola de Saúde Pública do Ceará, em 2010. Eu agradeço desde já a presença e a doutora Carolina ter feito ter aberto a sua agenda para um bate-papo conosco no nosso programa. Antes de começar a nossa entrevista, eu gostaria de convidar você que está nos assistindo para se inscrever no canal, dar um like, compartilhar a nossa programação e participar. Você pode fazer os seus comentários, dar as suas sugestões e fazer com que o nosso programa cresça e fortaleça a relação com o público. E uma novidade para vocês que nos acompanham. A partir da segunda semana de novembro, nosso canal irá estrear um novo programa. É a coluna Minha Opinião. A coluna ela já é publicada no portal Nordeste 360 e passará a ser apresentado no canal aos domingos, meio-dia. O programa História Atual, que vai ao ar sempre aos domingos, terça e quinta, irá para quarta-feira, às 18 horas. E a resenha do Cangaço permanece na sexta-feira, às 18 horas, quinzenalmente. Doutora Carolina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e eu gostaria de começar a nossa entrevista com a seguinte pergunta: o que é o câncer de mama? O câncer de mama, a gente diz que é uma doença multifatorial, né? Mas vamos entender primeiro o que é o câncer? O câncer é uma multiplicação acelerada e desenfreada de células anormais em determinado órgão. A gente sofre uma mutação genética, né, no nosso DNA, há um gene mutante aí que vai provocar essa multiplicação de células que são defeituosas, e elas vão ocupar o espaço do tecido que seria o tecido natural daquele órgão, e vai levar, consequentemente, a uma disfunção daquele órgão, onde vai se alojar esse tecido neoplásico, maligno, esse tecido oncológico. E qual o grande problema do câncer? Porque o câncer ele não fica só naquele órgão. Ele tem uma tendência, na grande maioria das vezes, de sofrer uma metástase, de sair daquele órgão, essas células defeituosas, irem ou pelas vias linfáticas, ou um crescimento por contiguidade, invadindo os outros tecidos, né? Ele vai tomando todo aquele órgão e invadindo, e aí aquele órgão vai perdendo a função dele. Estou explicando de uma forma mais simples, porque eu acho que é um público diversificado que escuta, né? Ou então ele pode ir pela via, pelo caminho, pela trilha sanguínea.
Quando ele vai pela via linfática, pela via sanguínea, ele vai chegar ou nos linfonodos, e aí, consequentemente, vai atingir outros órgãos, é como se eles fossem passeando pelo corpo. Aí vão ficando células malignas, células que se reproduzem rapidamente e que não e que vão ocupando espaço da célula sadia daquele órgão, sem necessariamente fazer a função vital daquele órgão, para manter o nosso organismo vivo. Ou então ele vai pela via sanguínea, né? Ele vai chegar em outros órgãos através da via sanguínea. Então, o câncer ele é basicamente isso, por isso que chamam ele de caranguejo, né? Ele vai colocando as patas para tudo que é lado e descontroladamente. Basicamente, o câncer de mama, se você ouvir as pessoas falarem, eles vão dizer que é uma doença só, mas não é. Hoje, nós temos vários tipos de câncer de mama, o carcinoma mamário, né? O carcinoma, chega? CMI, NST, carcinoma mamário invasor não especial, né? Que a gente chama. É porque eu tô a sigla em inglês. Carcinoma mamário invasor não especial, né? Ele pode ser subdesenvolvido, subdividido em pelo menos 5 subtipos moleculares, tá certo? Nós podemos ter os cânceres luminais A, câncer luminal B, nós podemos ter os triplo negativos, os HER2 positivos, ou os luminais A e B, enriquecidos por HER2. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, embora ele seja uma doença só, ele vai responder e vai ter tratamentos diferentes. Então, eu digo que é uma doença que ela é multifatorial, tem vários subtipos, é uma doença extremamente complexa de se tratar. Por isso que hoje a gente tem uma especialidade para tratar desse tipo de câncer. Doutora, quais as primeiras evidências da existência do câncer de mama registrado na história? É um registro em papiro, no Egito. Um médico egípcio chamado Imhotep, eu acho, foi mais ou menos 2.550, 2.600 anos antes de Cristo, ele registra a descrição de uma massa fria, endurecida, né, friável, ulcerada, e pelo que a gente entende hoje de medicina, parecia que ele estava falando, na localização torácica em uma mulher, parecia que ele estava realmente falando de um câncer de mama. Historicamente, né, a gente não tem fóssil, porque a gente só pode dizer que é câncer com biópsia, né, com tecido. Então, se eu não me engano, acho que no Peru acharam um fóssil que eu vi até super interessante isso. Acharam um fóssil que tem resquícios de neoplasia maligna de mama, mas eu não me recordo muito bem o nome da múmia que acharam lá. Mas, assim, registro histórico de descrição, que aparentemente deve ser o mais antigo, é esse papiro egípcio. E tem também um registro de 440 anos antes de Cristo, da rainha da Pérsia, a Tossa, que ela tem um diagnóstico de uma lesão na mama e seu escravo, esse registro foi feito por Heródoto, acho que é o pai da história. Estou correto ou não estou? Heródoto é o pai da história, né? Exato, está correto. Então, ele registra isso, né, nos anais dele, né, nos anais de Heródoto, você nem se fala assim, essa história da rainha Tossa. E aí, o escravo dele, acho que era Demóstenes, um nome assim, solicita que era um escravo grego, e ela solicita que faça uma espécie de mastectomia, que se retirem. Antigamente se fazia toreque, né? Tirava uma perna toreque, assim, como guilhotinar, né? Ele solicita que guilhotine com uma faca, um facão, seja lá o instrumento que tinha na época, quente, e aí não existe mais nenhuma descrição da rainha Tossa depois disso, assim, se ela está viva, se não está, se ela sobreviveu, se não sobreviveu, mas são os 2 registros mais antigos do câncer de mama que eu, pesquisando, vi. Interessante essa observação. Eu como historiador, fiquei aqui
com os olhos brilhando para fazer uma leitura mais, mais apurada em torno disso. Você jogou a bola para mim, a responsabilidade grande para mim agora. Né, não, é que eu sou bem mandada. Quando me disseram que eu ia fazer uma entrevista com um professor de história, eu disse, opa, peraí, ele vai me perguntar algumas coisas assim, eu acho que o canal dele vai ter interesse de ter esse conteúdo, né? Ele vai ter que estudar também um pouco da história da medicina, né? Mas Tem isso um é livro bem ótimo. interessante, que é O Século dos Cirurgiões. Eu já li esse livro. Acho que João Paulo certamente deve ter lido também, meu amigo João Paulo, que deve estar escutando aí. Então, esse livro, O Século dos Cirurgiões, ele fala muito assim da história, um pouco da história da evolução do tratamento cirúrgico, né? E lá também eu li alguma coisa sobre isso. Eu li alguma coisa sobre esse assunto. Não lembro bem. Mas esse assunto eu vi na super interessante. Eu vou lá, vou pesquisar para eu aprender um pouco Pesquise, mais sobre isso e contribuir para o processo de divulgação e conscientização das pessoas da importância de tanto da prevenção como da necessidade dos cuidados, né? Porque a gente não pode ficar apenas ficar com conhecimento para a gente. Nós temos que compartilhar o nosso Aparentemente é conhecimento. uma doença milenar, né? É uma doença milenar. Doutora, quais os principais fatores que levam ao surgimento do câncer de mama? Os principais fatores, eu poderia dizer que nenhum câncer de mama deixa de ser genético, certo? Então, o fator genético, ele está aí. Agora, nós temos o câncer de mama que a gente chama de hereditário, você já nasce com aquela alteração genética. Eu acho que a coisa mais forte é a questão genética mesmo, entendeu? Não tem como a gente falar, né, do câncer de mama sem falar na genética. E aí a gente tem o que é esporádico, que é aquele que a mulher adquire esse câncer ao longo da vida. E nós temos também o câncer de mama, que é hereditário. O fato de você ter esse fator genético não quer dizer que você vá desenvolver o câncer de mama. Você vai ter que associar outros fatores de risco a isso. Os genes que sofrem mais alteração genética de alta penetrância, que você vai mais ouvir falar, é o BRCA1 e BRCA2, que ficou historicamente conhecido com a história de Angelina Jolie, né? Que ela fez aqueles testes genéticos e tudo, e tem mais de 87% de desenvolver câncer de mama e ovário, e ninguém fala, mas ela tirou, além de fazer a cirurgia redutora de risco da mama, de tirar as duas mamas, ela também fez uma esterectomia total, ela tirou ovário, tirou útero. Por quê? Porque essas alterações genéticas, a cirurgia redutora de risco, ela é muito mais benéfica, vamos dizer assim, ela reduz muito mais o risco para o câncer de ovário do que para o câncer de mama. Esse mesmo gene que está associado ao câncer de mama, ele também está associado ao câncer de ovário. Mas assim, eu tenho lá uma bomba relógio. Necessariamente essa bomba relógio ela vai explodir, que é a alteração genética? Não. A gente precisa apertar o botão, né? Que vai detonar essa bomba relógio. O que seria isso? Hormônio, né? A mulher que se submete à terapia de reposição hormonal, ela aumenta o risco relativo dela de desenvolver câncer de mama. As mulheres jovens que usam anticoncepcional precisam ficar cientes, né? Usam hormônio na idade jovem, precisam ficar cientes que isso aumenta o risco dela de desenvolver câncer de mama. E esse risco é cumulativo, ou seja, quanto mais tempo ela usa, maior o risco dela. A obesidade e o sedentarismo hoje são os fatores de risco mais importantes que você pode, são fatores que você pode evitar, né? São os fatores de risco que você pode evitar, mais importantes hoje para o câncer de mama, porque ele deixa a mulher que a gente chama hiperestrogênica, a mulher produz mais estrógeno do que o organismo dela necessariamente produziria se ela tivesse um percentil adequado de tecido adiposo, se ela não fosse sedentária. Então, existe uma ligação causal mesmo muito forte com o sedentarismo e com a obesidade, né?
Uma outra coisa que a gente sempre fala é a questão da bebida alcoólica, mas para você ter uma ideia, a questão da obesidade e sedentarismo, ele é um fator de risco mais importante do que o excesso de bebida alcoólica. O excesso de bebida alcoólica também é fator de risco. O tabagismo, as radiações ionizantes, uma criança que teve linfoma e recebeu radiação como tratamento na região torácica, ela vai ter um fator de risco mais aumentado ao longo da vida de desenvolver um câncer na região mamária. Aí vamos falar de agrotóxicos, né? Que a gente não tem como se livrar, gente. Infelizmente, a gente não tem. Ou você come alimento ultraprocessado no supermercado, ou você come frutas e verduras sabendo que ali tem agrotóxico. É correr para um lado, correr para o outro. A gente tem já uma gama de produtos orgânicos nos nossos supermercados, mas ainda não é vamos dizer assim, nós não temos ainda, temos um selo de qualidade, mas ainda não tem, a gente não pode evitar totalmente o uso de alimentos com agrotóxico, essa é a grande verdade, a gente como médico sabe. Mas acredite em mim, sedentarismo e obesidade ainda é mais importante do que você estar comendo alimentos que são potencialmente contaminados com agrotóxicos. Alimentos processados e ultraprocessados. O que significa isso? São aqueles alimentos que eles passam por manufatura, que colocam conservantes. Então, tentar evitar esse tipo de alimentação é muito importante, tá certo? Acho que basicamente os mais importantes eu já citei aqui. Não sei se eu estou esquecendo algum, mas eu acho que eu já citei os que mais chamam a atenção. Nós estamos conversando com a doutora Carolina Diógenes sobre o câncer de mama e os desafios da medicina, o avanço da tecnologia no tratamento e a realidade do Brasil em relação às políticas públicas voltadas para a doença. Nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco da entrevista. Em instantes, retornaremos com o nosso segundo bloco.